Olá, amados, aqui no nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você tem 7 minutos para Deus? Tem? Então você vai ser muito abençoado e nós queremos nesse vídeo trazer um assunto que é para edificação espiritual. Sim, eu acredito que uma das situações mais tristes é não ter paz com pessoas a quem amamos. Por exemplo, deve ser muito ruim quando filhos não conseguem ter paz com seus pais, quando cônjuges casados dentro de casa não convivem em paz. Eu não estou falando daquele estresse, daquele momento de aborrecimento que todos têm. Não, estou falando conviver não tendo paz, como se inimigos fossem. Deve ser muito ruim. E por que eu estou falando isso? Se é ruim não ter paz com as pessoas ao nosso redor, imagine o quanto é ruim não ter paz com Deus. E eis aí o problema de muitas pessoas não viverem bem, é porque elas não têm paz com Deus. Aí você pode falar, mas como assim não ter paz com Deus? Claro que temos paz com Deus. Só que tem um detalhe nisso aí. Tem um detalhe porque a Bíblia fala que nós somos naturalmente inimigos de Deus. A Bíblia não está dizendo que Deus nos odeia ou que Deus decidiu ser o nosso inimigo. Não, a Bíblia fala que nós somos inimigos de Deus por causa do pecado que existe em nós. Mas como assim? Quer dizer que só porque as pessoas aí elas erram, elas fazem coisas que não deveriam fazer, e aí Deus pronto já vira inimigo? Não, não é isso. A questão é que nós, por causa do pecado lá de Adão e Eva, o pecado original, nós tornamos naturalmente inimigos de Deus. A nossa natureza foi afetada de tal maneira que nós não conseguimos nos relacionar com Deus, a menos que o nosso pecado seja perdoado. E como Deus, ele deseja o relacionamento com o homem, Deus deseja se relacionar com você. Você sabia disso? Deus deseja se relacionar com você, apesar da soberania dele, da grandeza dele, do esplendor de Deus. Deus deseja se relacionar conosco. Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele. Não porque Deus seja carente de relacionamento, não. Mas Deus decidiu nos fazer à imagem e à semelhança dEle para que nós tenhamos relacionamento com Ele. Os únicos seres que são feitos à imagem e à semelhança de Deus somos nós. E Deus quer se relacionar conosco. E Deus nos ama de tal maneira que Deus decidiu oferecer perdão a nós. E eu gostaria muito de ler agora um versículo com você, que está aí na sua tela, que é na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Olha que interessante. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que nós temos paz com Deus? Só por uma razão. Porque nós fomos justificados pela morte de Jesus. Jesus morreu no nosso lugar, para que fôssemos justificados. É uma justiça que não é nossa, que não é própria, não é o que fazemos que nos torna justos, mas é o que Jesus fez que nos torna justos. É como uma dívida de um escravo que foi paga por alguém para que esse escravo deixasse de ser escravo. O escravo não fez nada para deixar de ser escravo. Foi alguém que doou, alguém benevolente, que saldou aquela dívida. Jesus, ele foi o preço do nosso resgate. Por isso temos paz com Deus. Sabe por quê? Porque antes nós éramos inimigos de Deus. O versículo 10, ainda aí do capítulo 5 aos Romanos, vai dizer assim, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, então éramos inimigos de Deus. O pecado nos tornou inimigos de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande que mesmo sendo nós inimigos dele, ele ainda assim promove a reconciliação através do seu Filho. Nós não tínhamos acesso a Deus, hoje temos acesso a Deus. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor, Salvador, todo aquele que rende-se
a isso, que rende-se ao senhorio de Cristo, que se submete ao senhorio de Cristo, é reconciliado. Então, essa pessoa faz as pazes com Deus. Por isso que podemos ter paz com Deus. Se é ruim, se é tão complicado não ter paz dentro de casa, não ter paz com o filho, não ter paz com os pais, não ter paz com o cônjuge, imagina não ter paz com Deus. Precisamos, todos os dias, agradecer a Deus, porque Ele nos reconciliou e nos colocou na condição de filhos amados. Por isso podemos entrar na sua presença. Por isso somos aceitáveis diante dEle. É verdade que nós falhamos, é verdade que nós cometemos pecados, mas quando nos arrependemos verdadeiramente, quando desejamos ser santos e fiéis a Ele, somos perdoados. Se você tem andado distante de Deus, é hora de você fazer as pazes com Deus. Ele te ama e Ele te quer junto dEle. Peça perdão nesse momento e se volte para Ele, se aproxime dEle. Não torne-se inimigo de Deus. Tenha paz com Deus, tá? Deus te abençoe, Ele te fortaleça e que você viva em sua presença. Deus te abençoe. Se você não for inscrito no nosso canal, clique aí no inscrever-se, pronto, você já está inscrito, tá? Se você não deixou o gostei, o like para esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer, clique aí em gostei, já vai nos ajudar muito, tá? Eu te agradeço muito se você fizer isso, tá? Não saia do vídeo, não finalize ele sem você deixar o gostei aí, tá bom? Tá? Ajude o nosso canal a crescer, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.